Sejam muito bem-vindos ao episódio número 8 de Pé na Areia, numa altura em que já celebramos o nosso primeiro aniversário, não é, Diogo? Boa É noite. verdade. Boa noite, saber. Boa noite a todos que estão a ver e ouvir. É verdade, um ano de pé na areia passou a correr, mas passou de uma forma tão especial que nem demos por ela, digamos assim. É verdade, andamos por ela. Parece que ontem começámos e afinal, até ali, até no primeiro episódio, já notamos as diferenças de tudo o que fazemos. Sim, muitas influências, muitas mesmo. Isso é importante também. Também é importante, é isso mesmo. A É todos que estão verdade. desse lado e que vão estando connosco ao longo desta nossa transmissão em direto, sejam naturalmente muito bem-vindos. Como sempre, estão perfeitamente à vontade para ir interagindo connosco e com o nosso convidado de hoje, através dos comentários, nomeadamente no Facebook do futebolpraia-portugal.pt. Já sabem também que nós estamos a transmitir em direto no Instagram do futebolpraia-portugal.pt. A única diferença é que os comentários que são feitos no Instagram nós não conseguimos trazer aqui para a tela, mas vemos perfeitamente. Portanto, alguma pergunta que queiram fazer por lá, sintam-se também à vontade. Estamos num momento muito interessante também da temporada, porque já começa a haver algumas coisas definidas no que às nossas competições domésticas dizem respeito, e estamos aqui no momento em que fazemos a gravação na antevisão daquela que é provavelmente a maior competição de clubes do mundo, a Eurowinners, a decorrer nos próximos dias na Nazaré. Já lá vamos. Como tem sido o hábito, assim é que é, como tem sido o hábito, temos connosco hoje mais um convidado e mais um belíssimo convidado. Continuamos a elevar a todas as edições deste Pé na Areia a sermos prestigiados pelos convidados que vamos conseguindo trazer até cá. Hoje também já não é novidade para ninguém. Quem acompanha as redes sociais do futebolpraia-portugal.pt também já sabe quem é o nosso convidado de hoje. É ele, Ellington Andrade. Ellington, muito bem-vindo e obrigado por teres aceito o convite. Prazer enorme estar participando aqui com vocês. Primeiro, parabéns, né, por esse aniversário, um ano de grande conteúdo. Na modalidade, com certeza, precisa de mais situações como essas, que possam estar sempre enaltecendo os nossos atletas, as seleções e, principalmente, o futebol de praia de Portugal. Então, Xavier e Diogo, obrigado pela oportunidade e, com certeza, será com muito gosto aqui a nossa conversa de hoje. Nós é que agradecemos naturalmente, Ellington, teres aceito o nosso convite. É exatamente isto também, e é este um dos nossos objetivos, e tem sido, e o Diogo aqui tem sido também fator importante, aliás, fator decisivo, não é? Fator importante em conseguir trazer os convidados sempre nas nossas edições, porque também achamos que mais do que estarem a ouvir aqui estas duas caras que ainda por cima de bonitas não têm nada a falar semana a semana ou 15 a 15 dias, é sempre importante trazermos as pessoas das modalidades e aproveitar um bocadinho também para termos o feedback de quem vive por dentro a modalidade e de quem vai acompanhando e vivendo este desporto de uma forma muito mais participativa e que ajuda a quem acompanha também às vezes a perceber as coisas e a sentir um pouco de forma diferente tudo o que acontece no areal. E começava exatamente por aí, Ellington, o que é que tem sido feito do Ellington nestes últimos tempos? Então, na verdade, seria uma história que eu prefiro nem colocar ela como a história principal da nossa conversa de hoje, né? Porque muito se passou desde a minha lesão, que foi no meu último estágio pela seleção em outubro, minha única lesão em 9 anos de seleção. Não foi a lesão, né, que me tirou do Mundial, né? Por isso que eu não quero muito ficar falando sobre isso. Foi algo que se passou que certamente ninguém sabe. A lesão não foi o motivo, até porque me deram 4 meses de recuperação, eu recuperei em 2 semanas, por um tratamento que eu mesmo que fiz, por investimento meu. Nunca imaginei que a federação... Não é nem culpa da federação, né? A federação talvez tenha, dentro do contexto deles, o que eles oferecem para os jogadores lesionados. Eu confesso que eu não sabia, não era algo que poderia ser, na minha opinião, como atleta de alta performance que sou, e sempre briguei por isso, não é algo que possa nos ajudar. Então, pelo meu conhecimento e por tudo que a seleção me proporcionou, consegui, lá em Braga, no caso, né, eu consegui um upgrade para conseguir me tratar, né, fiz
fiz um fator de crescimento na minha lesão, que foi um arrancamento do meu adutor naquela época. Então, eu tive muitas situações do futebol 11 para que pudesse me recuperar. E tudo com investimento meu, que não é um problema, era um investimento meu para que eu tivesse no Mundial, para que eu encerrasse a minha carreira, que isso aí era algo que eu tinha planejado, né, de encerrar minha carreira no Mundial, e com o título mundial, era isso que eu queria muito. Porém, algumas coisas foram se passando para minha surpresa. E confesso que fiquei bem triste, não posso negar isso, fiquei triste pela forma que foi conduzida, pela forma que foi falado, e eu posso dizer assim, o Andrade virou praticamente um fantasma, né? 9 anos de uma entrega absurda, que eu sei exatamente o que eu fiz pela seleção, os números que eu alcancei, e não alcancei sozinho, alcancei com um grupo, e são números marcantes, históricos, que dificilmente alguém superará. E não falo só coletivamente, falo até individualmente. E modéstia à parte, eu sei exatamente o que eu consegui com a seleção de Portugal e o amor, por mais que eu seja brasileiro, tenha nascido no Brasil, eu sei o amor que eu dei para essa nação, para essa camisola, e por vezes, ou muitas vezes esquecida. Ou não lembrado, ou não valorizado. E tive isso na pele. Quando fui para o Catar, fui para o Algarafa, onde tem um projeto no Catar, esse projeto continua, já que você perguntou também um pouco da minha vida. A minha vida é muito futebol 11, né? Todo mundo sabe que passei pelo Olympique de Marselha, e o network que eu acabo tendo, a minha vida é muito mais futebol 11, por incrível que pareça, do que futebol de praia. E com isso, tive essa oportunidade em ter um tratamento no Algarafa, a minha reabilitação e a minha preparação para o Mundial. E quando fui convocado pelo Mister, em dezembro, para o último estágio do ano, tive a surpresa de alegarem na federação que não poderiam pagar a passagem aérea para mim. Confesso, surpresa, porque eu sempre morei no Brasil e não ia nadando no Oceano Atlântico, né? Eu ia certamente com a estrutura da federação. Mas a gente pode pensar o que a gente quiser, né? 45 anos de idade, alguém pode pensar que já não serve mais, enfim, ou podem pensar qualquer outra coisa que o ciclo... Eu preferia, sabia? Xavier e Diogo, eu preferia que me falasse isso. Olha só, Andrade, não deu mais, não serve mais. É muito melhor e muito mais verdadeiro. Mas eu tenho minha autocrítica e sei o quanto eu iria ajudar. Sei muito que eu iria ajudar dentro da minha preparação. E me preparei muito para estar. Então, foi minha primeira surpresa quando eu não pude estar. Eu ainda estava no Catar. E em janeiro, na preparação maior, né, a pré-temporada, podemos dizer, pré-Copa do Mundo, que foi no Marrocos, também fui convocado pelo Mister e, mais uma vez, alegaram que não poderiam pagar a passagem. E eu não posso pagar para jogar, não posso pagar para estar dentro de uma competição. O máximo que eu fiz foi ligar para o Humberto Coelho, né, para entender o que estava acontecendo, e ele não tinha essa versão dentro dos bastidores, não tinha. Tinha uma outra versão que eu não sei por que chegou uma versão não verdadeira. A versão era única, era essa minha. Eu estava no Catar, sim, porque é o meu projeto de vida, é o projeto que me abraçou para o meu pós-carreira. Foi o país, nesse momento, que me abraçou para a minha reabilitação e me curou, estava apto. Porém, tive essa posso dizer, decepção. Acho até que poderia, não sei, depois que eu falei com o Humberto Coelho, eu poderia estar na convocatória de fevereiro, mas aí, por um presente de Deus, veio o convite do Alain, lá de Dubai, onde eu exerço hoje, juntamente com uma empresa de agenciamento de atletas, essa função, né, de intermediador para que possamos fazer atletas dentro do Alain, que acabou de ser campeão agora da Champions da Ásia, e apaguei total a minha vida dentro do futebol de praia. Mas poucas pessoas sabem disso, poucas, até porque eu não fico publicando muito sobre a minha vida agora no futebol 11, e também pouco falei sobre essa situação que ninguém sabe. Fui completamente esquecido, completamente. No Mundial, sabe quantas pessoas me ligaram perguntando por que eu estava fora do Mundial de Portugal?
Zero, zero, zero. Tudo muito de fora. Países que eu sei que têm admiração por mim e sabiam que era interessante eu estar no Mundial. Não, eu não digo que eu faria a diferença, longe disso. Mas eu sei exatamente o que eu atraio. Os títulos que tenho, coletivos e individuais, eu não atraí porque eu sou bom guarda-rede, não. Eu atraí porque o trabalho ele é a semente que você planta para que você possa colher. E eu sempre fiz isso na minha vida, futebol 11 e futebol de praia. Então, sou grato pela minha disciplina e consegui, de alguma maneira, trazer isso para Portugal. E sou grato a Portugal também, por tudo que eu tive. A história foi linda e nunca será apagada. Nunca. Pois não. Elton, acho que falo por todos, mas falo principalmente por mim e pelo Diogo, por nos teres dado a nós esta possibilidade de, ou nos teres escolhido a nós como plataforma para contares um bocadinho esse desaparecimento, porque de facto falo por mim, falo pelo Diogo e acho que falo pela grande maioria dos adeptos de futebol praia em Portugal, que todos estranhámos, não é? Todos estranhámos de repente esta ausência de tudo do Wellington Andrade. Mas lá está, como tu disseste também, e é um pouco também o nosso sentimento, como nunca existiu uma versão oficial ou não oficial sobre esses desaparecimentos, estávamos um bocadinho curiosos, e também o facto de termos começado exatamente com essa pergunta hoje, a nossa conversa, era percebermos um pouquinho o que é que tinha acontecido na realidade, não é? Porque não se passa para um mero adepto, nós por muito que estejamos dentro da modalidade e que acompanhamos a modalidade, eu considero-me ainda só um mero adepto da modalidade, mas passar-se do topo para o desaparecimento não é tão normal como isso, não é? Não é tão normal. E era importante que nós termos feito esta pergunta, e obrigado, Wellington, por teres tido, dentro daquilo que queres divulgar, teres tido esta abertura para falar connosco logo neste início de conversa sobre esta questão, que, da nossa parte enquanto adeptos, só podemos lamentar, digamos assim, se da nossa parte enquanto adeptos alguma vez houve algum tipo de sentimento de pouco reconhecimento ou de esquecimento daquilo que fizeste por Portugal, porque acho que falo por quase todos quando digo que somos muito gratos àquilo que o Wellington representou enquanto atleta de Portugal, claramente. Wellington, então era a pergunta que eu tinha aqui a seguinte, e acho que já me vais esclarecer por aquilo que me disseste, não é? Não te vamos ver no Areal de Portugal a defender nenhuma equipa este ano, ou vamos? Não, até apareceu alguns convites, que é normal, porém fugiria completamente dos meus compromissos, da minha transição que era necessária. Claro que eu poderia jogar até os 50 anos, 55, até pela minha forma de me cuidar, mas existem ciclos a serem encerrados, ciclos a serem a precisarem começar, e às vezes o tempo vai passando e você vai ficando para trás, até para essa situação de agenciamento de atletas, ou até mesmo de treinador, seja treinador principal ou treinador de guarda-redes. Eu preciso fazer os cursos, eu preciso me capacitar, eu preciso ter as licenças. Não adianta ter 30 anos de carreira e não ter as licenças, porque isso aí fica para trás. E quanto mais o tempo vai passando, até para isso eu posso ficar velho, né? Vamos falar, pô, então eu tenho que focar completamente nisso, e é o que eu estou focado. Agradeço a Deus a oportunidade que já estou tendo dentro de um clube tão potente como o Alain, né? Ainda não estou lá presente, mas é o objetivo, não morar aqui no Brasil. Já entenderei o que eu estou fazendo em Porto Alegre, né? Para quem acompanha, sabe, infelizmente, a tragédia que está acontecendo aqui. É um cenário de guerra, cenário bem triste, que muita gente foi afetada, um estado completamente embaixo da água, e não para de chover, né? Qualquer chuva que venha é desesperador para as pessoas que já perderam tudo. Também sou grato pela minha família não ter sido afetada em nada. Não faltou água para a gente, não faltou luz. Com isso, a gente consegue ajudar dentro do possível quem está ao nosso alcance, mas eu não poderia dar esse passo, não digo passo atrás, de ir jogar, entendeu? Até porque eu tenho uma visão, talvez chegue aí em algum momento essa pergunta, eu tenho uma visão da Euroine, sabe? Eu, como atleta, infelizmente, acho que muita gente vai lá de férias, sabe? É uma competição que poderia ser mais valorizada,
Na verdade, essa valorização da competição, quem dá somos nós, atletas, que falamos de ser uma Champions League de areia, que falamos ser o campeão europeu, mas, na verdade, não passa de... Se tiver 80 equipes, que normalmente eu acho que é isso, são, sei lá, quase 50 masculino, Sim. feminino. E eu sei exatamente quanto custa a inscrição, eu sei exatamente os bastidores, sei tudo. É uma competição para o evento, é um evento, entendeu? Longe de ser uma competição de alta performance. Tá bom, ali para umas 4 equipes, 6 equipes, podemos dizer que realmente é uma competição que eles conseguem vender para patrocinador, para ter retorno e, consequentemente, ser sim considerado campeão europeu. Mas a própria competição não tem uma premiação para o atleta, zero. Se não for o clube a pagar você, você ganha um abraço. E olhe lá, porque às vezes nem tem tempo de abraçar porque tem que acabar o evento. Elton, só uma coisa, mas certamente para ti teve muito significado vencer pela Casa Vica de Loures a prova, não foi? Foi importante. Não entendi, desculpa. Qual foi o significado de vencer a prova pela Casa Benfica? Foi muito importante, certamente, não é? Sensacional. Pois. Sensacional pela história, mas mais pela história, mas aí foi o que eu mencionei aí, para 4, 6 equipes, acaba, se você souber vender, aí acaba sim para patrocinadores, igual quando a gente foi campeão. Para o presidente Rui Costa, ele enxergou sim, foi vendido dessa maneira, a gente campeão europeu, sabe? Então o Benfica, por mais que não seja a mesma situação de casa Benfica, mas o Benfica abraçou. E depois o Rui Costa, como grande profissional que foi, né, de futebol, ele viu assim o quanto não passa de um evento. Imagina, até o troféu ele reclamou, pô, um troféu de campeão europeu é um prato, né? Um prato para ele falando sem tanto significado. Os atletas sem nenhum tipo de remuneração, se não são patrocínios a darem o dinheiro para a instituição e a instituição passar para o jogador, e ninguém recebe nada. Vai receber o quê? Recebe nada. Por isso que é normal o Casa Benfica ter acabado. Imagina, o presidente dá dinheiro, e depois não tem nenhum reconhecimento da federação. A Federação Portuguesa nunca abraçou. Não digo que tenha que abraçar o Casa Benfica, mas pode dar um suporte melhor para aquelas equipes, ainda mais na praia. Ainda mais futebol de praia, que não tem tanto retorno, é uma modalidade com uma dificuldade absurda, e se você não tem abraço das maiores instituições, no caso de Portugal, Federação Portuguesa, e no caso mundial, uma beach soccer, porque a beach soccer poderia, como campeão da Eurowinners Cup, ter um dinheiro para o clube, porque tem dinheiro para isso. E eu sou muito amigo do presidente e falo aqui, não sei se ele vai estar vendo, e é verdade o que eu estou falando. Tem dinheiro para que pudesse passar, pelo menos para o campeão. E aí o presidente do clube faz o que bem entender com o dinheiro. Vai gerir da melhor maneira possível, entendeu? Em relação ao Casa Benfica, foi especial por tudo que passou. Para quem acompanha futebol de praia, nós fomos campeões, me lembra aí se eu estiver errado, foi 2022? 22, sim. Foi 22. Sim. 2020, na pandemia, eu fui expulso de Nazaré. Expulso. Eu fui expulso. Eu, Wellington Andrade, fui expulso de Nazaré, juntamente com os atletas do Benfica que lá estavam. Porque teve um atleta que deu, o atleta Vitor, o pivô, deu... Não deu positivo, mas deu... Como é que era? O que falavam que era quase positivo? Eu esqueci a palavra agora. Que era... Não era positivo, mas era algo... Ok. Que já chamou a atenção. E eu sei o que é que estás a falar, não sei o nome específico, mas dava sinal dos anticorpos estarem presentes, algo assim. Exato. Tinha alguma coisa lá. E com isso, os atletas que lá estavam presentes, todos testaram novamente, todos deram negativo, mas ok, pela lei que naquele momento estava prevalecendo, né, segurança social, não poderia ninguém ficar lá. E todos foram retirados. Por pouco eu não fui retirado de Camburão, de polícia. Por quê? Porque eu não queria ir para casa, eu não queria jogar. Só que a minha esposa estava grávida. Então eu só queria ir para casa se eu tivesse a certeza que eu estava bem. Eu não queria dar esse risco para minha esposa. Nem me ouviram. Sai de Nazaré, sai de Nazaré, não pode ficar. Então, o presidente
presidente Walter me ligou, eu falo nomes, não tem problema nenhum com isso. O presidente Walter me ligou, Andrade, não vai ser bonito você sair com a polícia te levando. Tá bom. Me retirei. Então, esse foi o primeiro ano, 2020. 2021, para quem acompanha futebol de praia, não é uma desculpa de perdedor, até porque eu não sou perdedor. Perdemos para o Cristal. Lembra do episódio? Sim, Foi completamente. gol. Não sei se Foi a gente ganharia do Cristal. Não sei se ganharia. Ali seria 1-1, iria para o prolongamento e depois os pênaltis. Ok. Porém, tiraram a gente. Sai. Perdemos para o Cristal. Posso pensar o que eu quiser. Politicamente, o Cristal tem que chegar, não pode perder para um Casa Benfica. Né? Tem todos esses negócios que acontecem no futebol que ninguém fala, mas tem. E aí, na hora da dúvida, é melhor dar para o mais poderoso. O mais poderoso é o Cristal, é o que tem dinheiro. Saímos, segundo ano, que os jogadores e a instituição só sofrendo. Então, nada melhor do que um grande ano, um grande título, em cima de um grande clube, que é o Braga, que sempre entra nas competições como favorito. A nossa jornada, né, passo a passo, foi incrível. Acho que foi uma das competições e um dos títulos mais marcantes para mim. Entendeu? Então, com certeza, o que o Diogo falou aí, a pergunta, tem um sabor especial essa competição e a forma que foi, de tudo isso que eu estou falando para vocês. Boa, perfeito. Exatamente. Perfeito. Diogo. Diogo, vou avançar para o Wellington, é isso que eu queria dizer. Wellington, vou voltar aqui outra vez, já percebi, e pelo que disseste, com alguma lógica, que existe alguma pequena mágoa no que diz respeito à seleção portuguesa, ou à federação, ou quem quer que seja que tenha sido responsável pelo teu, entre aspas, desaparecimento, mas há uma história muito bonita entre o Wellington e a seleção portuguesa logo desde o início, e começar exatamente por isso. No momento em que chegas logo à nossa seleção, foste logo campeão do mundo. Como é que foi viver logo esse momento assim que chegas à seleção de Portugal? Na verdade, eu já almejava. Até como jogador de futebol 11, eu confesso que eu enxergava naquela época mágica que passava na televisão. No caso, eu vivia no Rio de Janeiro, então eu já acompanhava aquelas arenas lotadas. Eu falava assim, quando eu estiver próximo de encerrar minha carreira futebol 11, e nem foi o caso, tá? Foi só uma fala, mas eu não estava próximo de encerrar a carreira, não, quando aconteceu. E aí, não sei se muitas pessoas sabem disso, ao mesmo tempo, em setembro de 2014, veio Brasil e Portugal, as duas seleções com possibilidade para que eu fosse convocado. E eu olhei o calendário das duas seleções, olhei todo o cenário, pensei no meu histórico com o meu passaporte português, né? Sou neto de português, cheguei no Olympique de Marselha pela minha condição, ok, mas tenho noção que o passaporte me ajudou muito. Então, a família também de Portugal, né, que me abraçou, a família de Vieira do Minho, que tem lá a Quinta de Calvelos, um turismo rural, eles me abraçaram. Não são nem da minha família, mas me abraçaram, né? Virei agricultor, ajudei eles em tudo que era possível. Então, era uma espécie de retribuição para eles, sabe? Então, escolhi Portugal para representar. E a minha primeira fala, quando o Mário Narciso me ligou, eu falei assim para ele, no meu aniversário, isso era 30 de março de 2015, quando ele falou comigo, realmente para isso acontecer, né? Eu falei assim, mister, tô disponível, vou com muito gosto e vou para sermos campeão do mundo. Assim, falei assim para ele. Nunca tinha jogado futebol de praia. Sou da areia, né? Por causa do Rio de Janeiro. Sempre joguei futevôlei, sempre joguei vôlei de praia, então a areia não era um problema. Questão de guarda-rede era uma questão de adaptação. O meu jogo de pé era uma coisa que também não seria um problema pelo fato do futevôlei. E logo de primeira, na verdade nem foi o Mundial primeiro, né? Tivemos uma experiência da etapa europeia em Moscou, onde perdemos para a Itália o jogo lá, que era só uma etapa, não valia nada, mas enfim, perdemos. Já foi um alerta para nós. Fomos para os Jogos Olímpicos em Baku, foi uma experiência indescritível, mágica, por mais que tenhamos ganhado somente o bronze, mas foi um bronze com um gosto muito especial, sabe?
Merecíamos o ouro? Ou pelo menos ter ido para a final? Mereci. Massacramos a Rússia. Massacramos. Completamente. E perdemos de 2-1. Né? O Belchior até perdeu um pênalti, mas faz parte, né? Não que tenha sido culpado jamais isso. Jogamos muito. O guarda-rede, que eu nunca sei pronunciar o nome dele lá da Rússia, pegou tudo. pegou tudo naquela época e perdemos de 2-1. Então eu lembro da nossa tristeza no balneário, todo mundo bem, bem triste com aquele momento. E depois fomos recompensados contra a Suíça, que sempre é um jogo chato. E ali, aquele bronze, já foi mais um combustível para o que estava por vir. Jogar na nossa casa. Pô, Xavier e Diogo, foi incrível. Mano. Incrível tudo o que aconteceu. A derrota para Senegal foi muito importante. Mas se eu fechar o olho aqui, cara, eu lembro da arena, eu lembro dos adeptos, eu lembro de tudo. Detalhe, minha esposa estava vendo, pôde vir do Brasil para ver os jogos. A minha família de Quinta de Calvelos lá também estava presente. É incrível. Então, obrigado, Papai do Céu, por esse momento, a gente ter conseguido em casa, que é melhor ainda, ter sido campeão mundial no meu primeiro ano de futebol de praia. E fiquei triste de não ter sido o melhor guarda-rede, porque era para ter sido. E houve alguma dificuldade de adaptação, Wellington? Não sentiste logo em casa, no seio da Seleção Nacional? Não, me senti em casa. Claro que, conforme os anos foram passando, a gente foi se adaptando mais ainda. Uma diferença, para não entrar muito em detalhe, da vida do guarda-redes de futebol 11 para futebol de praia são as bolas da cintura para baixo. E muitas vezes um chute de longe no futebol 11, mais lateral assim, se você não tiver um jogo de pernas, uma lateralidade, uma cruzada de perna, você já cai para uma queda, aquela queda de segurança. Se tu fizer isso na areia, você tá morto, porque a bola bate e vai pro outro lado, entendeu? Então você tem que estar em pé o maior tempo possível, tem que estar em pé. E com o tempo a gente foi percebendo isso, e eu fui percebendo, né? Sempre fui uma pessoa muito... Eu vivi do futebol de praia. Eu me entreguei, eu não trabalhava, eu vivia do futebol de praia. Por isso que eu falo aí no início da nossa ligação aqui, da nossa entrevista, só eu sei, e Deus e minha família, o que eu me entreguei para Portugal. Tá? Isso é culpa minha o que eu vou falar agora, tá? Futebol de praia não nos dá segurança financeira alguma. Então eu abdiquei. Eu poderia ter jogado futebol 11, não digo que eu jogaria em grandes ligas como o Olympique de Marselha, mas que eu jogasse no distrital. Um exemplo, com todo respeito ao distrital. Eu ganharia mais que a futebol de praia. Mas eu queria aquilo ali. Eu queria representar a nação. Eu queria ser campeão de tudo que vocês possam imaginar, coletivamente e individualmente. Eu sempre trabalhei para ser o melhor, sempre. E eu, como guarda-redes, sendo o melhor, eu estou ajudando quem? Eu sozinho, eu estou ajudando o coletivo? Estou ajudando o coletivo. É diferente do jogador. O jogador, quando ele tem esse tipo de pensamento que eu estou tendo, ele pode prender muito a bola, ele pode complicar muito o jogo. E eu mesmo no futebol de praia, que eu poderia ter esse raciocínio, como é que o guarda-rede tem esse raciocínio? Quando ele, por exemplo, num 2-2, ele não toca a bola e quer chutar o tempo todo, que não era o meu caso. Eu tinha habilidade para fazer uma superioridade numérica, mas eu não era um chutador, eu era passador. Eu queria só criar a superioridade. Então eu nunca fui egoísta de querer fazer gol, eu nem queria fazer gol, nem queria. Eu queria defender. Eu tenho que defender, essa é a minha primeira função. Se eu puder ajudar depois, ótimo. É mais alguma coisa que eu estou contribuindo. Exato. André, ainda há um bocado falaste no Mundial em Espinho, e eu estava presente na bancada, e até me arrepio agora de falar sobre isso. Há um lance que foi contra a Rússia, em que tu dás a bola para o Ben Martins e ele faz um golo do outro mundo. Eu acho que foi aí que a gente ganhou o Mundial. Mas o teu passe foi fantástico, e já presenciei muitos jogos teus e vivi muito o que deste à nossa seleção, por isso nunca será esquecido pela minha parte e certamente todos nós. Um dos gols mais bonitos que eu presenciei foi. Você lembrou muito bem, Diogo. Foi completamente. O jogador da Rússia bate mal o canto
Eu estou no primeiro poste, como sempre, é uma jogada que nós da seleção, eu sempre preferi estar ali protegendo o primeiro poste. A bola vem na minha mão, eu consigo num lançamento tipo futsal, eu jogo no meio dos dois, a bola quica, tudo perfeito. Ela quica e fica perfeita para o pé esquerdo do B, que faz o gol, vai na bandeirola lá no outro canto e eu já tô lá. Acho que eu dou o lançamento para ele, saio correndo para abraçá-lo. Eu não sei, e vocês tiveram essa percepção porque a bancada foi à loucura, porque sentimos ali que estava ganho e que o dia a seguir tinha que ser nosso. Mas olha, há outro momento que agora eu ia te perguntar, que foi em 2019, ou seja, aquela defesa de penalti contra a Espanha, que nos qualificámos para o Mundial, que víamos a ganhar no Paraguai. Para ti também foi o início da conquista do título? É que para mim foi. Eu senti que ali que nós íamos arrebentar no Paraguai, e acho que para ti também deve ter sido. E para toda a seleção, claro. Claro que para quem não está nos bastidores, e eu vou falar o que você está falando agora, parece fácil. Mas aí, acredite quem quiser. O quarto que ficava no hotel sempre foi eu e Léo Martins. Então só a gente sabe o que a gente estava passando. Não digo eu e o Léo Martins, nós da seleção, o momento. Me corrijam se eu estiver enganado. Nós não tínhamos o B. Martins, estava lesionado. Eu acho que não tínhamos o Jordan, se eu não me engano. Então, não que os outros jogadores não pudessem ajudar, mas a gente sabe que a gente está falando de 2 jogadores muito importantes. E começamos a perceber, durante a competição, quando nós perdemos para a Bielorrússia, depois tivemos uma outra chance, perdemos para a Itália, e ficamos num cenário sem os jogadores mais importantes contra a Espanha. E quem lembra do jogo, a Espanha faz 3-1, e a Espanha estava sempre na frente. No prolongamento, a Espanha faz um gol logo de saída, um gol do Edu Soares. Se eu não me engano, ali foi o 5-4, ou foi o 4-3, alguma coisa assim. Fez um gol sim. Exatamente. E numa coisa mágica, o Rui Coimbra faz um gol de cabeça de costas. Tipo assim, era para irmos para o pênalti. Um jogo, olha como é que são as coisas quando eu falo, às vezes, não é que eu precise disso, mas é do reconhecimento, e desculpa, eu posso estar com uma interpretação toda errada do que eu vou falar agora. Mas Portugal deve ter, de repente, mas eu cito no futebol de praia. Eu não digo que tem que falar dos brasileiros naturalizados, não é isso. Mas é uma valorização. Eu não lembro de ninguém falar do Léo Martins nesse jogo. O Léo Martins nesse jogo jogou sozinho. Eu posso dizer com esse linguajar. Jogou sozinho. Jogou sozinho, fez tudo. Tudo. E ninguém falou. Ele fez 3 gols, ou 4, deu assistência para os outros. Se ele fez 3, ele deu assistência para 2. Ele ia lá na minha área pegar a bola para fazer tudo. Para fazer tudo, porque ele começou a perceber que ele que tinha que fazer. Ele chamou o jogo para ele. Ninguém falou. Ninguém. E eu sei depois o que Papai do Céu me iluminou de ter pego as 2 penalidades. Então, depois no quarto, eu sei o que eu e Léo passamos de chorar. A gente chorava, ligamos para o B. Martins de videochamada e falamos com esse linguajar. Irmão, no Paraguai, seremos campeões do mundo. Seremos, com tudo que a gente passou, seremos campeões do mundo. Eu, Léo Martins e B. Martins em videochamada. E aí, claro, já teríamos o Jordan, todo mundo junto, enfim. Né? Dentro da seleção também, coisas que pouca gente sabe ou talvez não percebesse. Né? A gente sempre teve... Não era conflito, mas era uma coisa assim que o Mister tinha que ter uma capacidade enorme para gerir, que eram os quartetos. E aí tinha aquela coisa do cronômetro, né? Tinha que jogar 4 minutos. Então, tinha uma briga, no bom sentido. Tudo bem que é legal as pessoas quererem jogar, mas temos que ter também noção qual é o quarteto que está nos dando o melhor resultado. E naquela época, não tinha que discutir, era B, Léo, Jordan e Coimbra. Então, o outro quarteto tinha que ter noção que era para entrar, para respirar o outro e ponto final. Não tinha que fazer mais nada. Se pudesse não levar gol, melhor ainda. E foi que o pessoal começou a entender. Né? O Madi já entrou pouco, Belchior
no outro quarteto, que sempre vou falar do Belchior, maestro. Quando começou a jogar de ala, então, conseguia fazer com que os pivôs, no caso o Von, depois o Pintado, era só ser inteligente, que o Belchior, maestro do maestro. E aí os dois quartetos se entenderam, começaram a perceber quem tinha que estar mais tempo em campo. E aí vocês lembram muito bem do Mundial de 2019, o que aconteceu, mas o Diogo foi muito bem. Incrível. Acho sim que aquele jogo contra a Espanha foi o pontapé para o título mundial de 2019. Sim, senhor. Perfeito. Diogo, eu vou só aproveitar aqui para trazer aqui uma questão do Hélio, porque assim encaixamos também numa questão que eu queria fazer ao Hélio, que é, vou trazer aqui para o ecrã, o Hélio Abrantes, e obrigado Hélio por participares, pergunta-nos, Andrade, para ti qual foi o jogo mais difícil que tiveste na carreira? E eu aqui faço a barra jogo o título mais difícil da carreira. Futebol de praia, né? Claro, né? Sim. Outro jogo também impressionante. Nazaré contra a Ucrânia, que ganhamos de 1-0. E ali qualificamos, no caso, para as quartas de final, que pegamos o Azerbaijão e, consequentemente, qualificamos para o Mundial de 2022. Perfeito? É isso, né? Foi. Ganhamos de 1-0. Sim. O Qualify foi 2000. O Qualify foi 2000. Não, o Qualify foi 2021? Eu acho que o Mundial ou é 22. Isto é como é agora amanhã, não. Pois. O que qualificamos para o Mundial na Rússia. Ok. O Mundial na Rússia foi 2022 ou foi 2021? Eu penso que foi 2021. Não tenho certeza. Foi 21. E tivemos o jogo contra a Ucrânia, que ganhamos 1-0. E acho que foi o jogo que eu mais fiz coisas na minha vida. E foi um jogo o jogo contra a Ucrânia sempre é muito difícil. Claro que eu poderia aqui pensar em algum outro, mas o que me veio logo na cabeça aqui foi esse contra a Ucrânia, que nós ganhamos de 1-0, um placar raro no futebol de praia, 1-0 somente. E classificamos não, né? Mas demos um passo importantíssimo para pegar o Azerbaijão, com todo o respeito ao Azerbaijão, mas por uma seleção como a de Portugal, que almeja sempre coisas enormes, quando você pega um Azerbaijão, você tem a obrigação de qualificar. E foi esse jogo que me marcou mais. Se fosse falar um pouco de título mais difícil... eu não falaria de título, mas eu falaria isso que o Diogo falou. As eliminatórias que a gente classificou para o Paraguai, cara, foi algo assim... Foi algo, meu Deus do céu, cara. Foi. É verdade. Também senti isso. André, falaste também na Luva de Ouro que venceste em 2019. Depois, em 2015, não teres conseguido vencer injustamente, na minha opinião também. O que é que significou para ti sentir que eras o melhor do mundo em 2019? Na verdade, a lei da atração. Né? Em 2015, eu fui para o Mundial com esse intuito. Queria ser campeão do mundo e queria essa luva de ouro, porque é um reconhecimento da FIFA, é algo muito, muito, muito marcante. Depois soube nos bastidores que eu acabei perdendo por um voto. Né? O Jô do Tahiti ganhou por 4-3 na votação. Acho muito que também posso não ter ganho pelo fato de ser meu primeiro ano, e isso acontece muito nos bastidores. Muitas vezes a escolha dos melhores, ainda mais guarda-rede, tem muito isso. Um exemplo, Portugal campeão, aí você tem o melhor jogador é português, aí eles tentam dar um prêmio de consolação para o guarda-rede, sabe? Que aí no caso não era eu, era o outro. Existe muito isso, cara. E quando eu soube disso, que eu já sabia, né? Eu comecei a pegar intimidade com as pessoas que eram responsáveis por isso. Falei, vai ter consolação nenhuma, tem que dar prêmio para quem é o melhor, Desculpa, André, só interromper. Com todo o respeito que merece o prémio, é tal coisa como os prémios Fair Play. É para as pessoas não ficarem chateadas porque não ganham prémio. É exatamente isso. O único prêmio que não dá para você mentir é o prêmio de melhor marcador, né? Porque é número. Claro. Não dá para fugir.
Então, fiquei com esse gostinho da Luva de Ouro. Tive a oportunidade em 2017, porém, como perdemos nas quartas de final, dificilmente um guarda-rede vai ganhar quando você perde nas quartas de final, né? Mas foi para mim a final antecipada, foi Brasil e Portugal. Infelizmente, esse jogo nunca aconteceu numa final mesmo de Mundial, porque era o meu sonho ter esse Portugal e Brasil. E 2019 foi o ano que eu fui mais, como é que eu posso dizer, tranquilo sobre a Luva de Ouro. Eu falei assim, eu quero ser campeão do mundo e vou deixar que as coisas aconteçam naturalmente. E foram acontecendo naturalmente. E aí a Luva de Ouro veio para coroar tudo aquilo que a gente trabalhou e todo o reconhecimento de um ano, 2019, com todo o respeito a Beat Soccer, não tinha como. Eu fui 2 vezes eleito o melhor do mundo por eles, né? 2016 e 2018. 19 era óbvio que tinha que ser pelos números, tá? Não digo que eu sou melhor que os guarda-redes que foram escolhidos, mas pelos números não tinha como eu não estar entre os melhores do mundo. Impossível. Fui campeão olímpico, fui campeão europeu, fui campeão de clubes com o Flamengo, né? O tal Mundial, que também falo, né? Mundial de Clubes, que foi na Turquia, e fui campeão do mundo com a seleção de Portugal e ainda ganhei a Luva de Ouro. E eu não estou nem entre os 3 da Beat Soccer. Sinto muito, mas tem algo errado aí. É verdade. Algo errado não está certo, né? Exato. Xavier, vamos agora então para a Euro Winners, que está prestes a chegar. Vamos a isso. Estamos a falar na divisão da Euro Winners, já falámos há um bocadinho pouco da Euro Winners em relação a alguma parte do trajeto também do Wellington na Euro Winners e desta conquista mais recente com a Casa Benfica de Loures, que também foi um marco histórico até pela forma como a Casa Benfica foi chegando a um patamar desses, com esta toda dificuldade de apoio que o Wellington já nos esclareceu. Nesta edição deste ano, Diogo, o que é que podemos esperar ou que expectativas podemos ter em relação à Euro Winners de 2024? Bem, nós, como portugueses que somos, queremos sempre que as nossas equipas cheguem o mais longe possíveis, e é isso que eu espero e desejo. Mais uma vez, uma Euro Winners com muitas equipas portuguesas. E penso que eu pessoalmente tenho uma expectativa grande que podemos repetir uma final portuguesa, assim como aconteceu em 2022, a primeira da história e a única até agora, do mesmo país, de Portugal. Portanto, eu espero que neste 2024 tenhamos 2 equipas portuguesas na final e que vença a melhor. A minha expectativa é esta. Também na Euro e na Schengen, na tal qualificação para o palco principal, acredito que com o número também grande de equipas que nós temos, também temos equipas que podem ser favoritas a conquistar este troféu. Lembro que ano passado estivemos também perto, portanto, este ano podemos ter uma surpresa boa para Portugal também na Schengen. E depois na parte feminina, em que temos, penso que é a edição com mais equipas femininas portuguesas este 24, por isso podemos também e desejamos que as equipas nacionais cheguem o mais longe possível a uma final. Sabemos que na parte feminina as equipas espanholas por norma são muito competitivas e são praticamente favoritas à vitória, mas acho que podemos e devemos dar uma palavra do nosso solo play. Temos e como tu dizes, os grupos, exatamente. Não estou enganado, estamos a falar com a edição deste ano, já 60 confrontos entre equipas portuguesas na Euro Winners, é isso? Até este momento aconteceram 60 jogos entre equipas de Portugal, exatamente. Um número redondo que tenha um jogo histórico, que é o Casa Benfica de Loures com o Braga, a única final entre equipas do mesmo país, e foi logo com Portugal. Pois sempre penso que estes jogos começaram logo na primeira edição com o Salton Braga, e pronto, e é natural, porque havendo o maior número de equipas portuguesas, é natural que isto aconteça, mas acho que é bom também para o nosso solo play. Perfeito. Antes só de lançar aqui também uma questão ao Wellington, para tudo, porque chegou o Mr. Mário Narciso, que manda um abraço aos 3, e se o selecionador nacional chega e manda um abraço, nós paramos o que temos para parar, para agradecer e retribuir. Um grande abraço ao Mr. Mário Narciso, que nos continua a habituar muito mal durante muitos e bons anos, que nos continua a habituar a ganhar títulos com a seleção portuguesa. Muito obrigado para ele, e para quem conhece o Mr. Mário Narciso, é também uma pessoa de uma simpatia extrema e de uma educação fantástica, que está sempre também disposto a ajudar a modalidade a crescer, e tem tido um reinado
se assim podemos dizer, já quase incrível ao serviço da seleção portuguesa. Esperemos que neste. Desculpa cortar vocês. Uma palavra, pode botar isso, fazer uma estátua com essa palavra. Um fenômeno. Eu não estou falando para agradá-lo. Futebol 11 passei, tive vários treinadores. Futebol de praia só tive ele, né? Claro que tive alguns nos clubes, mas a minha vida sempre foi muito mais foi seleção do que clube. E o Mário Narciso é uma das maiores pessoas que eu vi para gerir para gerir pessoas, para conquistar um grupo, para fazer com que o jogador possa dar o melhor dele. Se não for o melhor, tá entre dois na minha cabeça aqui. Entendeu? Fenomenal. Há uma frase muito interessante e que eu a este nível acho que faz todo o sentido. Há uma frase muito interessante do Mourinho, quando no Real Madrid lhe perguntam como é que ele punha o Ronaldo a jogar e como é que deixava de pôr e por aí fora, e ele dizia, não sou eu de certeza que a este patamar vou ensinar o Ronaldo a jogar futebol. O que eu vou é criar-lhe o ambiente e o local e a forma certa de estar enquanto equipa para que as melhores qualidades dele venham ao de cima. Porque não vou ensinar a jogar futebol de certeza absoluta, porque isso ele sabe muito melhor do que eu. Eu acho que isto faz sentido em relação ao que o Mr. Mário Narciso faz desde que chegou à seleção, que é permitir, de facto, a este grupo, aos grupos de trabalho que vai tendo, que cada um dê o melhor de si e consiga sobressair dentro daquilo que são as suas características, sem... E o Mister não foi de todo um mau jogador, foi um belíssimo jogador também, mas não é o Mr. Mário Narciso que vai ensinar o Wellington a fazer uma defesa, ou que vai ensinar o Jordan a fazer um pontapé de bicicleta, ou que vai ensinar o que quer que seja. Vai permitir e potenciar que cada um dê o seu melhor e que esse seu melhor seja agregado ao coletivo para a tão conhecida frase, para que o todo seja mais do que a soma das partes. Um abraço ao Mister e espero que no último dia da Eurowinners possamos estar a ver juntos a final, porque eu estarei lá com muito gosto e quero muito que seja uma final portuguesa. Isso era o ideal. Até porque facilitava muito a vida ao Mister, porque estava só a ver equipas portuguesas e jogadores portugueses e estava ali um bocadinho a vida. Wellington, já percebemos, e há um bocadinho pelo que nos disseste, que relativizas um pouco o que é Eurowinners e a forma como está organizado e a forma como há de facto o reconhecimento aos atletas e há o reconhecimento aos clubes, ou seja, até que ponto o empenho dos clubes e dos atletas é depois reconhecido ou é depois sentido por eles como ganhei de facto a Liga dos Campeões de Futebol Praia, não é? Mas eu gostava de colocar esta questão também, que é, além desta vitória com a Casa do Benfica de Loures, que foi claramente importante, se existiu alguma outra edição da Eurowinners que recordes com algum carinho especial, por alguma coisa que tenha acontecido, alguma conquista, alguma dificuldade que tenhas superado. Na verdade, não joguei muitas, né? Ou melhor, até joguei todos os anos, só um ano que eu não joguei, se eu não me engano. Com o Braga foi especial, uma pena nós não termos sido campeões. Uma que chegamos na meia final. Perdemos com uma infelicidade. Na verdade, perdemos nos pênaltis, mas a infelicidade do gol que proporcionou a ida aos pênaltis foi um atraso de bola para mim, do Tayarui, do Tahiti, e me recuou assim, uma bola que não é normal, e aí quando eu fui tentar controlar a bola no chão, a bola quicou na areia e passou por cima do meu pé. E aí o Viarejo, na época, empatou o jogo, enfim, fomos para as penalidades e perdemos. Então ali ficou um gostinho de ganhar pelo Braga, né, pela equipe portuguesa. Eu sempre me baseei muito nisso, sabia? Na seleção portuguesa, para estar bem, as equipes portuguesas, ou os atletas portugueses tinham que estar ganhando. Então, quando a gente não ganhava, aquilo ali mexia um pouco comigo. Falei, pô, tem outras equipes, outros jogadores que estão, de repente, se sobressaindo. Então, o meu balanço, minha referência era em cima disso. A outra edição especial foi pelo Cristal, né? Que para mim era um prazer, assim, uma satisfação jogar em uma das maiores equipes do mundo, né? Podemos dizer assim, junto com o Braga, que o Braga é uma das maiores equipes do mundo, não podemos enganar, até por tudo que fazem há muito tempo. E o Cristal era uma satisfação, sabe? Era um desejo. E eu fui eleito o melhor do mundo em 2016 e tive esse convite
para jogar no Cristal em 2017, mas não fomos muito longe, perdemos para o Lokomotiv nas quartas de final. E aí o Cristal ficou por ali. Então foram os anos assim, que posso dizer, tirando o Casa Benfica, né? Que foram os anos também também especiais, assim, que está aqui na minha memória. E sendo coroado com o Casa Benfica, que foi muito merecedor. Muito, 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 muito. Vocês não fazem ideia. E uma grande final. Uma grande final. Vou trazer aqui só o ecrã muito rapidamente mais uma questão aqui do Rui Saraiva, porque também me parece uma questão pertinente em relação inclusive àquilo que o Wellington já falou. O Rui diz boa noite a todos. Andrade, o que acha que é preciso fazer para que o futebol praia seja mais profissionalizado? Se é que isso é possível. Acrescento. É possível. Ué, o futsal, futebol 11 não é possível. Por que o futebol de praia não? É só fazer... Quem são as maiores instituições? Se a gente estiver falando de Portugal, é a federação que até já faz, né? Tenta fazer um campeonato mais longo, não só com etapas, como é no mundo todo. Mas quem tem que fazer isso, ou a UEFA tem que pegar, ou a Beach Soccer tem que fazer. Como? Fazendo com que o atleta tenha, assim, uma identidade com o clube, coisa que quem acompanha o futebol de praia, imagina, tu vai ver um jogador que posta lá no seu Instagram uma foto no Braga, aí semana que vem ele tá no Viarejo, aí na semana que vem ele tá no Locomotivo. Ué, joga onde? Entendeu? Eu como representante do representante do Flamengo, né? Eu e o Paulo Gil, que foi um grande jogador, nós temos a representatividade do Flamengo de futebol de praia. Ele muito mais nesse momento. Eu acabo ajudando numa intermediação, alguma coisa que ele precise no mundo internacional. Então, ele faz mais essa função. E teve uma vez que eu falei isso com um diretor do Spartak, que queria levar um jogador do Flamengo. Que eu falei assim, tá bom, você pode levar, porque eu nunca vou brigar com uma equipe europeia. E nunca vou tirar um menino da favela que pode ganhar 5 vezes mais, porque qualquer 1.000 euros são 5.500 reais. Para o menino da favela, isso é uma fortuna. Eu vou brigar? Não, vai embora. Mas tudo bem. Mas o Spartak tinha que ter alguma lei, alguma coisa que beneficiasse o clube. Porque o atleta treinou o tempo todo na estrutura do Flamengo. Ele se preparou na estrutura do Flamengo. Ele se capacitou fisicamente, tecnicamente, mentalmente no Flamengo. E simplesmente na hora da competição, porque é uma semana antes, tá, que eles ligam. Uma semana antes. E falam, ó, tem aqui o Mundial, que teve lá em Moscou, para você ganhar 5.000 euros. Como é que não vai? Como é que não vai? E isso eu já falei com o Juan Cusco uma vez. Eu falei isso com ele. Por que não faz uma lei? Não tem problema de transferência, mas que seja igual ao futebol 11 ou igual ao futsal, é transferência o nome. Tem que vai comprar ou vai emprestar o jogador, tem que pagar. Tem que pagar. Isso não tem. Não tem um cadastro que o atleta ele é de tal clube. Não tem. Então tem gente que joga em 8 times no ano. Como é que vai ser profissional? Não tem como. Até porque isso permite isso que tu estás a dizer, Elton, que é o Flamengo. O Flamengo, quando falo no Flamengo, falo por ser o exemplo que tu estás a referir. Que seja o Flamengo que suporta os custos de tudo o que é formar aquele jogador e treinar aquele jogador, e que o outro clube, seja ele qual for, esteja sossegadinho, descansado no canto dele, e uma semana antes, então vamos lá buscá-lo, pagamos-lhe agora só este bocadinho que ele está aqui, e está feito. E não nos preocupamos com nada do que foi o custo desse jogador até aquele momento. No fundo, estão só a beneficiar do fruto já criado da árvore, sem terem ajudado a árvore a crescer um bocadinho com o fruto, não é? Exatamente. É isso mesmo. Diogo, vamos para o nosso campeonato nacional, até porque estamos a meio, e antes desta Eurowinners marca também aqui o meridiano, gosto muito desta palavra, o meridiano da competição, e vamos começar aqui exatamente pelo campeonato de elite. Diogo, o que é que podemos olhar, o que é que podemos analisar? Tem sido a competição está um campeonato de elite e campeonato nacional como há muito não se viu, eu acho que até nunca se viu, porque está equilibrado, portanto, digamos assim, em termos de posições e a gerar muitas surpresas nos resultados. Portanto, aqui vemos o Sótão e o Grap e o Braga já lançados nos 3 primeiros lugares, mas depois temos logo ali um Vila Flor e um Leixões que também está na luta, assim como o Torre. Portanto, e a Nazaré de cima estão mais em baixo, em lugares de descida, mas está um campeonato acima de tudo com surpresas e com golos, mas isso é que é o mais importante.
Eu não espero uma estátua, mas espero lá uma linhazinha na pontinha baixa da camisola do Grap, de eu ter dito aqui no início da temporada que o Grap ia dar cabo da vida a muita gente, e não está a dar cabo da vida a muita gente, está a dar cabo da vida a praticamente toda a gente. O Grap está a fazer um início de época como há muito não se via o Grap fazer nesta divisão de elite, e tirando eles próprios, pela vontade e pela ambição, acho que, incluindo eu, me incluo nesses não tão com boas perspectivas, digamos assim, nem o mais otimista, é isso que eu queria dizer, nem eu me considero nesses otimistas, nem o melhor otimista iria dizer que a meio da fase regular o Grap estava em segundo, a 3 pontos apenas do Sótão, o líder do campeonato, considerando aquilo que tinha sido o sofrimento, que acho que os ajudou a endurecer um bocadinho também do Grap nos últimos anos. Também me parece relativamente justo dizer, acho que não ofendemos ninguém, de que até este momento a grande desilusão está a ser a Torre, bem longe daquilo que é a perspectiva e a ambição e a capacidade que tem de conseguir fazer alguma coisa neste campeonato de elite. Sim, mas isto muda muito, muito facilmente, basta em 2 jornadas, ou seja, por exemplo, no campeonato nacional, e somente na parte sul, estas 2 jornadas, que foi a jornada dupla este fim de semana, foi surpreendente, com resultados que se calhar alguns não estavam à espera, e a tabela ficou muito mais equilibrada. Se nós há 2 semanas atrás dizíamos que o Ericelense e os Gelas estavam lançados para as meias finais, agora se calhar já não dizer a mesma coisa, porque está 2 jornadas é como muita coisa, quer em baixo, quer em cima, porque está até ao rubro este também campeonato nacional. É isso, e vamos olhar aqui muito rapidamente para estas tabelas classificativas, quer da Série Norte, quer da Série Sul, porque também eles estão a meio da competição, portanto está toda a gente a meio da fase regular, e acho que isto também foi interessante, presumo que tenha existido esse planeamento, considerando a Eurowinners e esta paragem, digamos assim, de competição, de que toda a gente chegasse já a meio da fase regular, ou seja, que toda a gente já tivesse defrontado toda a gente antes de haver esta interrupção. E, portanto, na Série Norte, só relembrar aqui muito rapidamente a classificação, quem está a ver no ecrã tem a cá, quem não está, eu vou relembrá-la muito rapidamente. Primeiro, AD Buarques com 18 pontos, segundo Caxinas com 15, terceiro Varzim com 12, depois com 6 pontos temos o Obambres e o CCD Porto Mendo, com 3 pontos a Casa Benfica de Viseu e ainda sem pontuar a equipa do Santiais. Na Série Sul lidera o Ericelense, como o Diogo disse já é muito bem, com 16 pontos, logo ali pertinho com a equipa do Chelas com 15, depois com 10 pontos Vitória Futebol Clube e Alfarim, Estoril Praia e São Domingos logo na perseguição também com 9 pontos, e por isso é que o Diogo estava a dizer muito bem que está tudo embrulhado principalmente nesta Série Sul, portanto quinto e sexto Estoril e São Domingos com 9 pontos, depois só Tomboy com 5, ainda sem somar pontos até este momento está a equipa do Tavira Praia, que soma os 0 pontos neste momento em que estamos a meio desta fase regular. Ellington, tens tido tempo, vontade e capacidade de olhar um bocadinho aqui para as competições nacionais? Se tens, o que é que tens achado do que tem sido aqui principalmente a divisão de elite este ano? Então, confesso que ver jogo não tenho visto, tenho acompanhado sim os resultados. O Grap, eu só falaria para você que é uma surpresa se você me responder o que eu vou lhe perguntar agora. Os brasileiros que estavam no ano passado retornaram? Acho que não. Por que eu estou falando isso? Porque me surpreendeu o ano passado, o ano retrasado, foi ano passado, que nós fizemos um amigável por seleção de Portugal contra o Grap, empatamos 7-7. E mealhada que foi, se não me engano, o nosso jogo. E eu lembro dos brasileiros que lá estavam junto com os portugueses, fizeram um belo de um jogo, e o Grap me chamou a atenção, porque o Grap estava em último no campeonato de elite. Falei, como é que esse grupo está em último? Como? E aí explicaram, enfim, acabou que o Grap não desceu, mas conseguiu se manter. E aí a minha pergunta é, quais são os jogadores que lá estão? São todos portugueses? Sim, eu penso que o Cruzeiro está lá é o Yuri Leite, pela indicação que eu tenho, só tenho um brasileiro. Mas está conseguindo fazer, porque logo primeiro jogo, primeira jornada ganharam do Braga, né? Sim. A questão é exatamente essa, é aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, é isto que eu começo a sentir do Grap esta época, acho que é isso que está a acontecer, que é, o Grap todos os anos tem sido um sofrimento incrível para conseguir a qualificação, e
nós aí estamos à vontade em dizer isso, porque já o dissemos o ano passado, quando o Grap também estava nos últimos lugares, e não temos problema nenhum em dizê-lo, que o Grap era uma equipa, e vai de acordo com aquilo que estavas a dizer, Arlington, que é uma equipa que dava gosto de ver jogar, porque era uma equipa que sabia o que estava a fazer, só que a bola não entrava e qualquer erro que cometiam era gol do adversário, Era com gol do mérito, adversário. Sim. ou seja, era a chamada lei de Murphy, que era tudo o que podia correr mal ao Grap, corria mal quando os jogos eram a correr, jogos que o Grap estava a ganhar até 2 ou 3 minutos do fim e permitia reviravoltas, às vezes com golos que não lembravam a ninguém, e foi sempre esse sentimento de luta e de guerra, entre aspas, não é? Que nós sentimos no Grap, de ambição e querer estar na divisão de elite, porque sentiam que era uma equipa de divisão de elite, e nós concordamos. E este ano, acho que esses calos todos já os endureceram de vez, e esse bloqueio mental de lutamos, mas não conseguimos, acho que este ano desapareceu, e é lutamos e vamos conseguir. E o Grap está a fazer uma temporada. E não só isso, eu acredito muito no investimento que as pessoas fazem. Então, vamos falar do Grap e do Sótão. O local que o Grap treina é um belo de um lugar de estrutura para um atleta de alta performance. Eu sei onde é que eles treinam, o suporte que eles têm. Até aproveitando esse contexto de estrutura, de investimento, acho que o Sótão também já tá na hora de conquistar alguma coisa por tudo que eles fazem também pelo futebol de praia. Ali Nazaré é um grande centro do futebol de praia. Então já vou emendar assim, 2 assuntos assim, Sótão e Grap. Acho que podem sim fazer um grande campeonato de Eurowinners Cup. Acredito mesmo, no fundo do coração. O Grap eu não estou vendo, mas eu estou acompanhando o quê? Que eles estão bem na tabela e vão com essa confiança para uma competição internacional. Não é só... Até porque a competição Eurowinners Cup ela é bem particular. Passou da fase de grupo, virou outra competição. É outra competição. Completamente, exatamente. É outra. Quem tiver bem, inteligente, vai conseguir dar o outro passo à frente. Então, Sótão e Grap, do fundo do coração, torço que possam, sim, estar fazendo grandes exibições e, por que não, conquistas, né? Eu falaria mais do Sótão nesse momento. Me arrisco em dizer que o Campeonato Elite, para mim, já tá definido, não campeão, né? Mas eu digo, Sótão vai classificar em primeiro até o final, e a meia-final vai ser Grap e Braga, pode botar aí, e o quarto colocado ali vai ficar brigando Vila Flor e Leixões. O Torre está fora. Me arrisco, tá? Me arrisco a dizer. Não, fica apontado. Depois cá estaremos ou para cobrar ou para dar a devida vénia. Tens acertado. Que melhor forma de terminarmos a nossa edição de hoje do que aqui com estes últimos minutos do Wellington, que foram perfeitos, quer a lançar aqui o potencial das equipas na Eurowinners, quer a fazer esta análise do campeonato de elite, muito interessante, e não me parece que estejas de todo longe da realidade, Wellington. Se tiver que meter mais uma moedinha na aposta, eu ponho a moedinha, porque faz sentido o que estás a dizer em relação às equipas que apontas como semifinalistas da divisão de elite. A todos vocês que têm estado desse lado, desde já, primeiro que tudo, o nosso obrigado, mas antes de encerrarmos, naturalmente, dar espaço ao Wellington para fazer as suas despedidas e deixar a mensagem que assim muito bem entender. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Quero que todos que possam ter visto, sei que depois vai ser lançado também no YouTube, vai estar sempre lá publicado para que as pessoas possam ver esse conteúdo que vocês têm feito com muito gosto, com um amor por essa modalidade, como bem falaram aí no início, um ano, né? Me corrijam. Um ano de um trabalho maravilhoso. A modalidade precisa dessa visibilidade. Confesso que falava mais com o Diogo, não falava, né, com o Xavier, falo com o Diogo ali pelo Instagram, está sempre colocando informações, curiosidades, sempre disponível quando de repente, e sempre muito humilde quando eu falava com ele alguma coisa que ele pudesse lembrar, né, ou valorizar. Ele sempre estava ali disposto a valorizar, sim, e admirar, por que não, né? Posso dizer um pouquinho de nós brasileiros, entre aspas, que representamos um país com um amor incrível. Então, a minha mensagem para todos os portugueses é que todos podem ter certeza
Eu amo muito vocês, muito. Né? Foi um gosto absurdo eu poder ter representado. Chateado, não por Portugal, não vou generalizar, não posso fazer isso. Mas existem pessoas grandes para a modalidade que não posso dizer que foram corretas e amáveis comigo, sabe? Não é legal você conquistar tanta coisa, você se entregar, você ter feito tanto por Portugal e ter sido, na verdade, aconteceu o que eu já esperava. Por incrível que pareça, é complicado eu falar isso, mas eu falava muito isso com o Diogo na parte escrita. Eu falava, pô, parece que o pessoal tem dificuldade em falar por eu ser brasileiro, não sei. Mas, né, posso falar do Madjer, não tem problema com isso, é o coordenador, ele que é o responsável. Né? Eu acho que nós de Portugal, estagnamos um pouco, não digo vocês, sabe, mas as pessoas que são mais leigas da modalidade ainda devem achar que o Madjer joga. Né? Ainda devem achar que o Madjer está jogando, e não está. Né? Já passou, existem outros jogadores com uma visibilidade enorme, com conquistas enormes, e são poucos falados. Ainda tem coisa de Madjer e Madjer e Madjer. Então, a partir do momento que ele é o coordenador, o que aconteceu comigo tem a ver com ele. Não tenha dúvida que tem a ver com ele. Ele tinha que brigar por mim. Não tem conversa. Não tem conversa. E não houve isso. Não houve, zero. Fiz mais de 200 jogos pela seleção. Sabe o que eu ganhei? Nada. Nunca ganhei nenhum abraço. Parabéns pelos 100 jogos. Parabéns pelos 200 jogos. Zero. Fui eleito o melhor do mundo em 2016. Sabe quantas pessoas me ligaram quando eu estava eleito, né? Zero. Eu nunca tive esse reconhecimento, sabe? Esse carinho, nunca tive. Mas não é de Portugal. Como você bem falou, Xavier, no início, né? A admiração, o que você sabe, o que eu representei, eu digo mais do pessoal lá de dentro mesmo. Esse recado que eu estou dando é para eles lá de dentro. Não é para Portugal, que se eu andar em Nazaré, eu sinto carinho das pessoas. Se eu andar em outro lugar que me reconheça, eu sinto carinho das pessoas, dos adeptos, assim. Mas sou muito mais reconhecido fora de Portugal. Mas isso não pode. Não pode. A Itália me adora, a Espanha me adora, uma Suíça, por incrível que pareça, né, os suíços me escreveram quando eu estava fora do Mundial. E o jogador de Portugal, a federação, não pode. Brigam, que é uma família, mas na hora da situação que era para eu estar ali, para a gente terminar junto, tanto fez, tanto faz. Desculpa aí o desabafo, mas é algo que eu estou guardando há bastante tempo, sabe? E aproveitei esse momento aqui de uma página que certamente muitas pessoas estarão vendo, mas isso também não mancha o que eu sinto. Não sei o que sentem por mim, mas o que eu sinto por todos, por esses anos todos, é muita gratidão, muito amor, e sou muito grato porque tudo que eu conquistei foi por causa deles. Eles me ajudaram a conquistar coletivamente e individualmente. Não fiz nada sozinho, não sou jogador de tênis, sou jogador de futebol de praia, coletivo, e serei grato eternamente por esses 9 anos. É isso mesmo. Diogo. Bem, primeiro agradecer ao Andrade o ter aceito este convite, e para mim é uma honra estar aqui a conversa com um de nós do mundo. Sempre foi e sempre será para mim, assim como grande parte da modalidade também sabe reconhecer e reconhece. E também agora a mensagem que quero deixar é que a Euro Winners Cup está a chegar, e como não poder ser, o futebol pré-pessoal vai acompanhar esta competição, muito provavelmente este ano de uma forma muito mais ligada à organização. Deixo aqui a novidade que irei estar na fase final a colaborar com a Beach Soccer na fase final da Euro Winners Cup. Portanto, é bom que cheguem equipes preferidas à final, porque o conteúdo vai ser muito melhor, mas pronto, é o que for. Para mim será um orgulho estar já mais dentro da organização, dentro da modalidade, como estarei na Euro Winners. Para ti, nos restantes dias é continuar a acompanhar a página, o conteúdo que vai saindo, o WhatsApp, é lá que vou pôr os resultados que tenho feito no campeonato,
a dar um bom resultado, porque estão a aderir pessoas ao grupo e isso está a ser positivo e fico contente disso mesmo. Por isso, na Eurowinners será igual. E por isso, fiquem atentos, que está a bombar o mundo da Europa. Todo o conteúdo sobre futebol praia, como já perceberam, que se passa minimamente em Portugal ou com portugueses envolvidos, futebolpraiaportugal.pt, as redes sociais, o WhatsApp, site, a enciclopédia viva do futebol praia, que é o Diogo, está sempre em cima do assunto. Semanalmente, quinzenalmente, também aqui no nosso Pé na Areia, com estas conversas sempre super interessantes, e agradecer também aqui, naturalmente, o Diogo já o fez, mas eu não poderia deixar de não o fazer, agradecer ao Wellington por ter estado connosco à conversa durante esta hora e 11 minutos que já aqui passámos, e mais uma vez agradecer por nos ter escolhido a nós e esta plataforma para desabafar um pouco daquilo que tinha para desabafar, e somos profundamente gratos por isso, e agradecer a todos vocês que também continuam semana após semana, edição após edição, a estar desse lado, a apoiar o projeto Pé na Areia, a apoiar o projeto futebolpraiaportugal.pt. E quem não está a acompanhar ou não conseguiu acompanhar a conversa desde o início, o Wellington também já o disse, e eu reforço, a gravação fica rapidamente disponível no YouTube, em formato áudio também, nas vossas plataformas principais de podcasts. Só vos pedimos sempre uma coisa: subscrevam, deem as vossas estrelinhas, deem os vossos feedbacks, porque isso também ajuda a que o Pé na Areia chegue a mais gente, para que também, a nossa luta sempre é que o futebol praia chegue a mais pessoas de uma forma mais consistente, para que o reconhecimento e a bola de neve comece a girar um bocadinho, para que a dimensão do futebol praia em Portugal também continue a aumentar e a chegar ao patamar onde verdadeiramente merece. A todos os que estiveram desse lado, o nosso muito obrigado. Wellington, mais uma vez, muito obrigado por ter estado connosco. Quanto ao Diogo, já sabem, se cruzarem com ele no Areal da Nazaré, paguem-me uma bola de Berlim, porque ele não vai dizer que não.